Diga comigo, buscai primeiro o reino de Deus. Quinta-feira, você pode se assentar. Quinta-feira, eu falei para os irmãos, nós vamos entrar no momento na igreja, estou falando da nossa tenda, da nossa igreja, os irmãos que estão debaixo dessa autoridade aqui, dessa igreja, nós vamos entrar num tempo de bênção financeira. Olha, irmão, é difícil. Eu sonhei com Jesus, Jesus falou comigo. Irmãos, eu acordei assim meio, onde é que eu estou? Onde é que eu estou indo? Quem sou eu? Jesus falou comigo. Ele ficou tão feliz com esse projeto nosso do Paquistão, da gente ter ido lá. Então, na quinta-feira, se você puder, se você não assistir, assista a pregação que fala Jardim Regado. E hoje é a sequência daquela pregação. Por quê? Eu só falo de dinheiro, bênção financeira, quando Deus manda falar mesmo, irmão. Então, você vai entender nesta manhã o projeto de Deus para abençoar a igreja. Vamos lá em Mateus 6, 33. A Bíblia diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A expressão buscai primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando buscamos o reino de Deus, acima de tudo, Deus cuida das nossas outras necessidades. Nada é mais importante do que o reino de Deus. Então, quando você fala, eu vou buscar o reino de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Quando você começa a entender que você fazendo a vontade de Deus, você é muito abençoado, abençoada. O que é o reino de Deus? Você já parou para pensar? O que é o reino de Deus? A pessoa fala, buscai primeiro o reino de Deus. Mas o que é esse reino? Na Bíblia, o reino de Deus é um reino espiritual. É um reino espiritual que um dia dominará tudo, inclusive a terra. Esse reino começou agora dentro do coração de cada pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando você aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, você imediatamente se transporta para o reino de Deus. Porque você está fazendo a vontade dele. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Deus, ele reina sobre tudo. Nada acontece sem a permissão dele. Irmãos, presta atenção. Nada acontece sem a permissão de Deus. Porque todo mundo pertence a ele. Ele criou o mundo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Mas aí entrou o pecado no mundo e nós nos rebelamos contra a soberania e contra a autoridade de Deus. Mas aí, o mundo se tornou escravo do diabo. Por isso, Deus enviou Jesus para restabelecer o reino. Então, presta atenção. O mundo estava totalmente perdido, e aí Jesus Cristo veio para restabelecer o reino, através da morte de Jesus e ressurreição de Jesus. Quem aceita Jesus como seu Salvador, deixa de pertencer ao reino das trevas e se torna cidadão do reino de Deus. O que acontecia lá no Paquistão? A evangelista Aruj falou que as irmãs muçulmanas, o pessoal,
eles oram 5 vezes por dia, por lei. Mas ela falou assim, a gente ora, mas não acontece nada. Por que o pastor ora e as pessoas são curadas? Ele é filho de Deus? Ela explicou, não, ele é escolhido de Deus. Porque nem todo mundo que vai orar, Deus vai curar. A verdade é essa. Existem pessoas que são escolhidas por Deus para algumas tarefas em função da obra de Deus, do coração, só Deus conhece. Mas o que acontece? Às vezes você ora, pode não acontecer nada na tua oração, mas o Senhor vai ouvir a tua oração e vai enviar a maneira como você vai resolver aquele problema. Porque cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Se você está em Deus, necessariamente você não precisa orar e a pessoa ser curada, que não é teu chamado. Mas Deus vai providenciar a cura de alguma maneira. Deus vai providenciar o retorno para você de alguma maneira. Deus vai te responder de alguma maneira. Por isso que você não precisa ficar preocupado. Ah, mas eu não tenho o dom de curar. Não precisa ter. Porque isso é um chamado de Deus para determinadas pessoas. Você precisa ter a fé. Buscar a fé na tua vida. E essa fé vai trazer, através de Jesus, resposta para o teu problema. Esse daí é o reino de Deus. Você entra no reino de Deus e você começa a entender que Deus vai te abençoar de alguma maneira. Então, no fim dos tempos, quando Jesus voltar, o reino de Deus será restabelecido como no início. O diabo e o pecado serão destruídos. E Deus será rei sobre todos novamente. Não haverá mais tristeza nem sofrimento, e a justiça e a paz reinarão. Vamos lá em Romanos 14, 17. A Bíblia diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses dias aí, eu vi um pastor aí de internet, né, de Instagram, essas coisas, o cara falando. Meu, vocês tomam cuidado com esses pastores de internet. Que Jesus nunca prometeu alegria. Eu falei, hello? Ele falando, não, vocês estão enganados. Jesus nunca prometeu alegria. Jesus prometeu o quê então? Olha o que é. O reino de Deus não é comida nem bebida. Jesus prometeu justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você é cristão, você é cristã, você tem que ser alegre. Eu lembro quando eu era criança, vinha aquelas irmãs na minha casa, Bíblia, cara de crente, saião, cara de braba. Eu falava para minha mãe, mãe, esse povo não tem alegria não? Para ser crente brabo desse jeito? Então hoje tem essas coisas. Tem a irmã que sai pregando, não pode isso, não pode aquilo. Inferno. Parece que a mulher, ela tem a porta do inferno. Irmão, não, você não vai para o inferno nenhum. Você vai viver a alegria e a paz do Senhor. Quando você tem o reino de Deus. O que Deus quer para você, para mim, é alegria. Se alguém te julga porque você sorri, é porque ele não consegue sorrir. Ele fica com inveja do teu sorriso. Sorria mesmo, irmão. Sorria na cara do diabo. Vai, aleluia. Porque eu sou membro da família de Deus. Ué, por que Deus está falando? Porque essa paz, essa alegria vem do Espírito Santo. Nós temos luta. Quantas lutas eu conheço aqui na nossa vida? Mas Deus faz a gente vencer todas. Deus não falou que nós não teríamos luta. Deus falou que Ele estaria conosco na luta, na dificuldade. Nós, como comunhão, entramos no reino. O reino de Deus ainda não foi completamente estabelecido, mas já começou. Quando a gente vai para o Paquistão, quando a gente tem essa igreja, quando a gente unge homens e mulheres de Deus, o reino de Deus é estabelecido.
Por que Jesus não voltou ainda? Porque ainda tem que alcançar muitas vidas. Tem que alcançar muitas vidas. Você tem que alcançar muitas vidas. Olha o que Jesus falou lá em Lucas 13, 18 e 19. Eu estou falando sobre o reino de Deus. Nós temos que buscar. Você quer ter vida boa, carro bom, comer bem? A Bíblia diz que não é comida nem bebida, mas Deus vai te dar quando você entra no reino de Deus. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? Jesus falando. É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele cresce, ele enche toda a terra, e você abençoa outras pessoas. A tua casa é uma casa de bênção. Onde você trabalha, irmãos, você tem que entender que você é um reino de Deus ambulante. Eu gostei desse aleluia. Você é um reino, onde você vai, o reino de Deus vai junto. Você já viu, você vai naquele lugar pesado. Aquele lugar pesado, mas você chega. Chegou o reino de Deus, a pessoa fica olhando. Bênção. Você não tem luta, não? Você não tem dificuldade, não? Não, eu tenho, mas como eu estou no reino de Deus, lá as coisas a gente resolve diferente. É o reino de Deus. Jesus, ele nos desafia a mudar a nossa prioridade. Normalmente as pessoas colocam como prioridade primeiro a comida, a roupa, dinheiro, carreira, mas existe algo que é mais importante que todas essas coisas, o reino de Deus. Quando você entende isso, Deus te manda comida, Deus te manda roupa, Deus te manda passagem aérea para você viajar, Deus te manda, irmão, Deus manda. Você acredita nele? As pessoas podem tentar te derrubar, mas você está no reino de Deus, quem derruba? Quem está com Deus. Não fica preocupado, não fica preocupada, porque as prioridades de Deus na tua vida são mais importantes. Quem é a figura principal no reino? A rainha morreu. Queen Elizabeth has passed away. Now, who's going to be the king? A rainha morreu, viu? Morreu. Já tem um rei lá. Opa! Estou na fila. Quem é o nosso rei? Jesus Cristo. Ele é o principal. Dentro de um reino, tem alguém que é o principal, é Jesus Cristo. É a figura central de qualquer reino. Então, quando você está no reino, presta atenção que isso é importante, esse detalhe. Quando você entra no reino de Deus, você nunca vai ser a figura principal. Fala para o irmão, você não é a figura principal. Você não é a figura principal. Não é. Porque quando você entra no reino, você tem que se humilhar e declarar toda a glória a Ele, ao Rei da glória. Quando você entende isso, as bênçãos começam a chover na tua casa, na tua vida, no teu caminho. Por quê? Porque o Rei da glória é o nosso Senhor. Buscar fazer de Deus o centro do nosso mundo. Você tem um mundo. Cada um tem um mundo. Mas quem é o centro do teu mundo? É Cristo. Então você está no reino de Deus, não é você? Fica. Então, em vez de a gente focar na gente, devemos focar primeiro em Deus. Se Ele é o nosso rei, Ele quem deve comandar nossas vidas. Nosso trabalho principal deve ser procurar o que é a vontade de Deus para nossas vidas. Pastor, como é que eu procuro a vontade de Deus para nossas vidas? Mateus, vamos lá, em Mateus 6, 9 e 10. Aí você vai na oração. O reino de Deus, você só conversa com Deus
Como é que você conversa no reino de Deus? Primeiro, tem uma constituição. A constituição é essa aqui. Dr. Paulo, quando vai lá, coloca uma toga lá para resolver alguma coisa com relação a direito. Ele tem que conhecer o quê? A lei do país, em função do problema que o cliente apresentou. Então você é um cliente no reino de Deus. Como é que o diabo vem contra a tua vida? Então ele vem com algumas demandas contra você. Você vai conversar com ele na tua linguagem, da ZL, ou na tua linguagem da Zona Sul. Não adianta. Tem que falar na linguagem que ataca ele diretamente, que é a linguagem. Essa é a constituição de quem está no reino de Deus. Então aí, você coloca isso. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só 2 versículos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Está fazendo o Enem, vai fazer vestibular. Está aí a Maiarinha Ferraz hoje aí. Chega lá. Já estudou? Já se preparou? Quando você entra, Mateus 6:9. Volta lá, Renan. Entrou no Enem hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro, você entrou no reino. O santificado é o nome dele. Aí o versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Você se preparou? Você vai numa entrevista de emprego, de trabalho. O que você for fazer na tua vida, seja feita a tua vontade. Aí você está no reino de Deus. Você está falando com Deus. E aí ele fala sobre a justiça. E a sua justiça. O reino de Deus tem que ter o quê? Justiça de Deus. Vamos lá em Romanos 3, do 21 ao 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Tem alguém aqui que não tem pecado? Por favor, se apresente. Eu lembro que uma vez o pastor falou isso, Igor. Meu filho, lembra? Igor. Então, todos nós pecamos. Destituídos estamos da glória. Mas aí Jesus vem, morre na cruz, coloca a gente no reino novamente. A gente estava fora do reino. Aí Jesus falou, volta para o reino. Só que tem gente que não quer entrar no reino. Aí é problema dele. Qual é a chave para entrar no reino? Aceitar Jesus como Salvador. Acabou. Entrou no reino. Amém? Devemos buscar essa justiça crendo em Jesus e contando a boa notícia a mais pessoas. Quando você entra no reino, você quer que mais pessoas entrem. Então você vai fazer o quê? Evangelismo. Falar do amor de Jesus. Olha, entra no reino. Não quero. É bobão, hein? Entra no reino. Não quero. Meu Deus. Porque só vai entrar no céu quem está no reino. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta você querer buscar as demais coisas para depois querer entrar no reino. Você está mudando a ordem das coisas que Deus quer. Primeiro você busca entrar no reino. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Por que tem muito crente que não vive sofrendo, vive com dificuldade, vive com luta? Porque ele não consegue, ele vai na igreja, ele vai nos cultos, ele vai aqui, vai ali, mas ele não entra no reino. Ele quer resolver tudo do jeito dele. Sabe quando você entende que Deus está trabalhando em você? É quando ele começa a tirar tudo da tua vida. Aí ele começa a fazer o quê? Olha, eu vou refazer a vida do bonito. Aí ele tira tudo, ele faz uma limpeza, e aí
ele começa a fazer, você começa a entender isso, ele começa a trazer novidade para você. Novidade, amém? Então, as coisas vão ser acrescentadas. E outras coisas vão ser acrescentadas. Vamos lá em Mateus 6, 31 e 32. Daqui a pouco eu vou para Santa Ceia, irmãos. Calma que eu não esqueci não. Agora aqui somos nós. Somos nós. Somos nós, né, Rubem? Portanto, não se preocupe dizendo, você já falou isso? Eu já. Que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É mais ou menos assim. Vou falar das irmãs. Aí você é convidado para um casamento. Casamento chique, casamento bonito. Primeira coisa que você pensa, o que eu vou vestir? Eu preciso ir na loja já comprar. Que sandália eu vou colocar? Que roupa? O que nós vamos vestir? Casamento? Uma formatura? Eu não tenho roupa? Volta lá no 31. Não. Então aí, ó. Quem nós vamos comer? Depois do culto? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Preocupações. Está no reino. Olha o que diz a palavra, 32. Aí, quando você começa a falar isso, Jesus te chama de pagão. Pagão. Pagão, o que você sabe que é pagão? Pagão é o cara que não crê, é o cara que não está em Deus. Até diz, né, na igreja católica antigamente, pagão que não era batizado, né? São aqueles que não têm fé, que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe exatamente o teu endereço, o teu CPF. Não que o pastor vai revelar CPF, pelo amor de Deus. Deus sabe exatamente a tua necessidade. E Ele vai enviar para cada um a necessidade individual. Irmãos, a coisa mais linda no reino de Deus é que Deus nos trata individualmente. Ele sabe da nossa necessidade. Do que nós precisamos? Devemos buscar essa justiça, crendo em Jesus e contando a boa notícia a mais pessoas. Assim, a justiça de Deus crescerá na terra. A justiça de Deus implica em buscar o bem, ainda que seja difícil no mundo que nós vivemos hoje. Mateus 5, versículo 6. Já estou acabando. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando você tem fome e sede de justiça, Deus vai te satisfazer. Você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Deus começa a fazer o quê? A justiça de Deus começa a operar na tua vida e aí Ele vai acrescentando. E Deus sabe aquilo que nós precisamos. Então, se você buscar primeiro o reino de Deus, pode ficar tranquilo, tranquila, porque Deus cuida das necessidades do seu povo. Se você se considera de Deus, do reino de Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Deus, Ele considera você e a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Mas você precisa orar. O reino de Deus, ele é mais importante que a comida. Ele é mais importante que a bebida. Porque Ele é tudo na tua vida. O reino de Deus é tudo no teu caminho. Porque a partir do reino de Deus, toda a tua história, todos os teus sonhos,
todos os teus objetivos podem ser realizados. Só para encerrar essa mensagem. Qual é o grande desafio meu e seu? Vamos lá comigo, João 10. Para encerrar, mas a gente ir para a Santa Ceia. Você já conviveu com gente mentirosa? Eu conheci um cara, o nome dele era Divino. Mentia que nem sentia. Mente que nem sente. Não, o cara mente, eu vou te falar. Eu ficava ouvindo. Você já conviveu com gente assim? Que ele mente, que ele acredita na mentira dele? Se você não estiver no reino de Deus, você cai na mentira do cara? Sem comentar. Então, tem gente que mente, que a mentira faz parte da vida dele. Só faz parte. Ele mente naturalmente. Então, o que acontece? Quando você está no reino de Deus, ou você quer entrar no reino de Deus, existe alguém que não quer que você entre no reino, que é o pai da mentira. Vamos lá, João 10, versículo 10. Presta atenção. Já está ali preparando. O ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Só até lá. Pode voltar. 10. O ladrão, nessa mensagem, ele tem a ver com Satanás, diabo. Não gosto de falar o nome dele, mas ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar, ele quer tirar você do reino de Deus. Ele quer destruir tua vida. Então, quando entrou o pecado no mundo, ele quer que você tire teus olhos de Deus, coloque teus olhos na maldade, no pecado. Porque a partir daquele momento, ele te tira do reino de Deus e te coloca no reino das trevas. Quantos jovens hoje começaram na igreja, estavam firmes na igreja e hoje fazem parte do reino das trevas? Porque o ladrão veio, mentiu, eles aceitaram a mentira do inimigo e estão longe de Deus. Por quê? Porque fala assim, não, eu sou jovem, quero aproveitar a minha vida. Só que, irmãos, a morte vem para o jovem, vem para o velho, vem para o novo, vem para todo mundo. O importante é nós estarmos no reino de Deus. Aí vem um amigo seu, da tua idade, e fala assim, você está perdendo tua vida na igreja? Tanta coisa para fazer? O que tem para fazer? Beber? Usar droga? Essas são as coisas que o pessoal ensina a fazer. Você acha que isso aí é de Deus? Você acha que não é um ladrão falando assim, sai da minha presença, do reino, e venha para o reino das trevas? Porque só tem dois reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Não adianta você falar, não, tem um terceiro reino. Não, não tem. É o reino de Deus e o reino das trevas. Você escolhe que reino você quer viver. Deus nesta manhã está falando, buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as demais coisas, tudo será acrescentado na tua vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.